Sejam bem-vindos à nossa aula sobre o verbo to be. E antes de começar, eu gostaria de dar algumas explicações sobre por que eu escolhi esse tema. Primeiro, porque o verbo to be é um verbo básico, né? Ele é o início do aprendizado. Apesar disso, muitas pessoas não conhecem ou têm dificuldade para usar ele. E segundo, porque eu fiz uma votação lá na nossa comunidade no Telegram e o to be ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar ficou o simple present. Eu já fiz uma aula sobre isso, está aqui no canal. E o to be ficou em segundo. Então, agora chegou a vez do verbo to be ser abordado. Para fazer essa aula, né, para montar, para preparar essa aula, fiz alguma pesquisa para não chover no molhado, né? Então, tem muito conteúdo de inglês na internet e com certeza tem sobre o verbo to be muita coisa. Eu não queria ser mais do mesmo, então eu resolvi fazer alguma pesquisa para ver como as pessoas estavam explicando, o que elas estavam explicando e tentar ajudar, tentar complementar e não repetir. Então, nessa aula, vocês vão ver o verbo to be de uma maneira mais ampla, até porque os conteúdos que eu vi por aí, eles eram até que meio básicos, né? Um conteúdo mais extenso é difícil de achar. Então, nessa aula, vocês vão ver um conteúdo, uma abordagem mais ampla do verbo to be. Tá? E essa aula ela é dividida em três partes, né? Todo esse material do to be que eu estou disponibilizando, ele é dividido em três partes. Primeiro, é essa aula aqui. Em segundo, é a apostila que vocês podem baixar. Vai ter aqui no vídeo mesmo, aqui embaixo do vídeo vai ter lá a opção para você baixar a apostila. E terceiro, os exercícios. Então, vocês vão ter que fazer exercício também para praticar. Os três são complementares, então assistir a aula não exclui ler a apostila. Ler a apostila não exclui ler a aula, assistir a aula. E os dois não excluem os exercícios, obviamente. Tá? Então, vocês vão encontrar o link aqui. Também o link para a comunidade do Telegram, se quiser participar e receber conteúdo gratuito de inglês, tá lá. Bom, antes de partir diretamente para a aula do to be, só quero dar um breve recado para vocês. Entre os dias 1 e 8 de novembro estarão abertas as inscrições para o meu intensivão de inglês. Esse curso é um curso que valoriza duas coisas. Primeiro, os bons exercícios e segundo, a gramática. Primeiro, o que são bons exercícios? São exercícios que exigem bastante do aluno, de forma que desperte nele uma qualidade, uma eficiência no seu domínio do idioma. Então, não tem nada de exercício de ligar os pontos, de preencher lacuna, não tem nada disso. São exercícios que, de fato, despertam no aluno o domínio do idioma. E segundo, a gramática, porque a gramática eu julgo muito importante, ela é muito importante no processo do aprendizado e domínio do idioma, e ela é, hoje em dia, muito esquecida, muito posta de lado. Ou, quando não, ela é explicada de maneira muito rasa ou mal explicada. Então, nesse curso tem também a parte de gramática. De modo geral, o grosso do curso, a grande massa de conteúdo do curso é voltada para a habilidade, para a aquisição de vocabulário e habilidade de fala. Mas nós temos os outros módulos também de leitura, como eu falei, de gramática, de escrita. Então, é um curso bastante extenso, são várias aulas, material didático, exercícios, tudo isso numa comunidade exclusiva. Tem o acompanhamento meu, né, o acompanhamento do professor para os alunos. Então, tudo isso nesse curso de intensivão que eu vou dar. Aqui embaixo também vai ter um vídeo explicando melhor o que é um intensivão, o que vocês vão ter lá, tal, valores e tal. Beleza? Então, só lembrando que é entre dia 1 e 8. Até dia 8 dá para adquirir. Muito bem, então vamos seguir aqui com o nosso assunto, que é o to be. Primeiro, vamos a uma introdução sobre o verbo to be, né? O que é o verbo to be? O verbo to be, ele é um tipo de verbo de ligação. Ele pertence ao tipo de verbo de ligação. Em inglês, nós chamamos de linking verbs ou de copular verbs. São verbos que criam conexões entre dois elementos. É o mesmo que eles são como que verbos que dizem que uma coisa é tal outra coisa. Então, por exemplo, quando eu digo assim em inglês, my dog is
Smart. My dog is smart. Meu cachorro é esperto. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que aquela qualidade de ser esperto pertence ao meu cachorro. Então, ele conecta esses dois elementos. O cachorro, a qualidade de ser esperto. Tá? Para que vocês tenham uma noção, não é só o verbo to be que é verbo de ligação. Existem outros. Né? Verbos de ligação é uma classe, é um tipo de verbo. Presente em todos os idiomas. E outro verbo de ligação, eu não vou abordar os verbos de ligação aqui, o foco nosso é o to be. Mas outro verbo de ligação, para que vocês tenham noção, é o verbo to become. To become. Tornar-se. Então, é o be mais o come, né? Vir, ser, vir a ser, tornar-se. Então, por exemplo, se eu falo assim, he is becoming a nice person. Ele está se tornando uma pessoa bacana. Eu tenho ali, de um lado, uma qualidade, uma pessoa bacana, e do outro lado, um sujeito, né? Ele, né? Uma pessoa ali. E o verbo become está ligando esses dois, mas não dizendo que uma coisa é a outra, mas que uma coisa será ou está no processo de se tornar a outra. Ele está inserido, ele está dentro do processo de se tornar uma pessoa bacana. Então, também é um verbo de ligação. Ele também cria essa conexão entre esses dois elementos aí. É um verbo que faz isso, tá? Então, esse é o sentido do verbo to be, criar essa ligação. Agora, um outro problema é o problema das traduções. Existe uma diferença entre sentido e tradução. O sentido é, digamos, o efeito ou a consequência lógica, semântica daquele verbo, é como um nativo pensa aquele verbo, e tradução simplesmente é a adaptação daquela palavra para outro idioma. Então, quando nós traduzimos o verbo to be para o português, geralmente ele vem nas suas formas de ser e estar. Ser e estar. Não é assim? E, de fato, essas são as traduções mais comuns para o verbo to be. Elas são as mais usadas do verbo to be. Mas existem outras, então é importante que aqui, desde já, vocês desvinculem esse sentido do verbo to be como ser e estar. E abram esse leque aí de possibilidades para outras. Então, o verbo to be pode ser ou estar, mas pode ser outra coisa também, como a gente vai ver aqui nessa aula. Então, o que é muito importante, e eu vou repetir isso ao longo da aula, é muito importante quando está lidando com idiomas, né, com linguagem, é muito importante a sua interpretação. Sem interpretação, você não consegue fazer nada no idioma. Você confunde as coisas e você não aprende bem. Então, a capacidade interpretativa é que vai te dar a tradução ideal para aquela palavra em determinado contexto. Então, interpretação e contexto são muito importantes na hora de você fazer essa tradução do to be para o português, tá? Só como exemplo, depois mais adiante na aula a gente vai ver outros, mas só como exemplo, o verbo to be pode significar também o nosso verbo ficar. Por exemplo, quando eu digo assim, the post office is next to the police station. The post office is next to the police station. Os correios ficam ao lado da delegacia. Então, o verbo ficar. Ele não foi traduzido como ser ou estar. Poderia até ser traduzido como estar. Os correios estão, ou são do lado da delegacia, mas não fica muito bem. A gente usa, de fato, em português o ficar. Pode ser como existir, por exemplo. Se você fala, there is a police station next to the post office. Então, existe, esse there is significa existir, existe, ou há uma delegacia de polícia ao lado dos correios. Então, aí o verbo to be já não foi traduzido para ser nem estar, foi traduzido para haver, ou tem uma delegacia ao lado dos correios. Ou até mesmo existir, existe uma delegacia ao lado dos correios. E assim vai. A gente vai ver mais para frente, aqui na aula mesmo, os outros tipos. E na apostila tem isso tudo. Na apostila, como eu falei, a apostila complementa a aula. Então, vamos para a próxima parte. Aqui
essa nota sobre a necessidade da interpretação, quer dizer, a necessidade da interpretação para a tradução, essa nota vai nos dar a conexão, para dar a ponte para o próximo tema, que é o complemento. O que é um complemento? Complementos são informações, são palavras que você coloca na frase para preencher o sentido dela. Essas palavras, geralmente, na ordem, geralmente elas vêm depois do verbo. Então, sei lá, verbo e complemento. O que é esse complemento? São palavras que preenchem o sentido da frase, do sujeito do verbo ali. Tá? E, de acordo com o complemento que você tiver ao verbo to be, você vai ter uma determinada tradução para ele no português, sua adaptação. E aí as opções são muitas, né? As possibilidades são muitas. Então, vamos ver alguns tipos de complemento, vamos ver os tipos de complemento que você encontra para o verbo to be, que também está tudo na apostila lá bem detalhado. O primeiro complemento é o de quem já viu, é o de qualidade ou de característica. O que é uma qualidade ou uma característica? É o traço, é uma informação sobre alguma coisa ou sobre alguém que é mais ou menos permanente ou totalmente permanente. Por exemplo, se eu falo assim, a frase que a gente colocou lá, my dog is smart. O cachorro é esperto. Isso é uma qualidade do cachorro mais ou menos permanente, certo? Se eu quiser dar uma qualidade que é de fato permanente, por exemplo, this rock is hard. Esta rocha é dura. Bom, a dureza é uma qualidade permanente da rocha. Então, qualidades e características você tem como complemento do to be e geralmente, não sempre, mas geralmente essas características elas são representadas por adjetivos. Às vezes com um adjetivo e um advérbio, por exemplo, my dog is very smart. Esse very é um adjetivo de intensidade, tá, junto com o smart. Então, o complemento é próprio dos adjetivos serem complemento de qualidade, embora você possa ter outro tipo de palavra exercendo essa função também. E quando nós temos um complemento de qualidade, geralmente o verbo to be é traduzido para o nosso ser. Meu cachorro é esperto. A pedra é dura. E aí vai. Depois nós temos a informação, né, o complemento de estado ou condição. Estado ou condição. Aí já estamos falando de uma situação temporária. Então, por exemplo, eu falo assim, he is late. He is late. Ele está atrasado. Você não fala que ele é atrasado. Você fala que ele está, porque ele está atrasado agora. Amanhã pode não estar. Então, é uma condição pontual. I am tired. Eu estou cansado. Também é uma condição. Eu não falo eu sou cansado. Eu estou cansado, porque eu sei que isso vai passar. Certo? Então, quando nós temos o complemento de estado ou condição, nós temos o verbo to be traduzido para o nosso estar. Depois nós temos o complemento de lugar. O complemento de lugar indica onde algo ou alguém está. Então, você vai ter palavrinhas ali que indicam lugares. Por exemplo, she is at work. She is at work. Ela está no trabalho. Esses complementos de lugar, geralmente, eles vêm acompanhados de uma preposição. A preposição indicando onde é o lugar, conectando, né, o verbo ao lugar. E um substantivo ali indicando o lugar. I am at work. Trabalho aqui é substantivo. É próprio dos substantivos exercerem essa função de complemento de lugar. Embora, como os complementos de adjetivo, podem ter outras palavras que fazem essa função, mas é próprio dos substantivos fazer isso. E quando nós temos um complemento de lugar, o verbo to be é traduzido para o português como nosso estar, verbo estar. Depois nós temos um que exige uma adaptação maior, né? Que agora a gente viu ser e estar tá fácil. Nós temos temos o complemento de idade. Então, se eu falo assim, I am 32 years old. Se eu fosse traduzir literalmente, eu diria, eu sou 32 anos velho. O que não faz sentido algum em português, embora em inglês faça. Certo?
esse complemento de idade, ele vem nesse formato. O número da idade e o years old, ou para no número. I am 32. Poderia parar aí. Em português, a gente poderia traduzir como eu tenho 32 anos. E deixar o de idade de fora. Esse complemento, esse tipo de complemento de idade, ele é traduzido para o português como o nosso verbo ter, porque em português nós usamos o verbo ter. Então, eu tenho 32 anos. Você não pode falar I have 32 years. Você não pode falar eu tenho 32 em inglês. Você tem que falar I am. E quando você pergunta how old are you? Se você fosse traduzir literalmente essa pergunta, seria quão velho é você? E a resposta I am 32 years old seria mais ou menos assim, eu sou velho na intensidade de 32 anos. Então eles lidam com a idade não com a noção de possuir, como nós lidamos em português, mas com a noção de ser, tá? Então, o próximo, mas já viram que aí exige uma adaptação maior, né? Então, já não é mais verbo ser, estar, é o verbo ter. Vamos para a próxima, que é a noção de existência, a gente já viu lá um pouco, que é o there is ou there are, que é o existir. Esse verbo, né? Essa combinação, aliás, do verbo to be com o there, pode ser traduzida para existir, haver ou ter. Então, o nosso exemplo foi there is, como que foi? A police station next to the post office. Então, há ou existe ou tem uma delegacia ao lado dos correios. Depois nós temos o complemento de hora ou tempo de modo geral. Então, se eu digo assim, it's 10 o'clock, it's 10 o'clock, it is 10 o'clock. São 10 horas. Estou dando informação de tempo. Em português, nesse complemento, nós traduzimos para o verbo ser. São 10 horas. Depois temos o de clima. Clima, ele pode variar o sentido, então você tem que também interpretar o contexto sempre, né? Por exemplo, se eu falo assim, it's cold, eu posso traduzir como ser, como estar. Está frio. It's cold, está frio. Agora eu posso perguntar, is it cold in your city? Is it cold in your city? É frio na sua cidade? Ou faz frio na sua cidade? Aí nós já temos o verbo to be não como estar, né? Está frio, como no exemplo anterior, mas como o verbo ser. É frio. Você não está perguntando sobre algo agora, do momento. Não está perguntando se agora está frio. Está perguntando se de modo geral faz frio naquele lugar. Então, se ele é, de modo geral, um lugar frio. Próximo complemento, nós temos o complemento de acontecimento. Então, quando algo acontece. Aí pode ser traduzido também como ser ou simplesmente como acontecer. Mas a gente não usa tanto o acontecer nesses casos. Então, por exemplo, se eu falo assim, the concert is tomorrow. The concert is tomorrow. Concert é show. O show é amanhã. Então, estou dando uma noção de acontecimento, de quando acontece. Poderia até traduzir como o show acontece amanhã. Poderia até traduzir assim, mas em português a gente usa o ser, então o show é amanhã. Então, um outro complemento, o de acontecimento. E, por fim, temos um bastante especial, que é o complemento de obrigação. Na verdade, é um complemento que indica um pouco do futuro, embora o verbo to be esteja no presente, ele indica futuro, geralmente um futuro próximo, mas não necessariamente, onde tem ali uma carga de obrigação, de dever ou de arranjo, de algo que foi combinado. Então, se eu falo assim, o exemplo que eu dei na apostila é assim, Julia is to help us. Julia is to help us. Literalmente ficaria, a Júlia é para nos ajudar, ou a Júlia está para nos ajudar. Não faz sentido. Mas na tradução, nós traduziremos como o nosso ir. Né? Então, a Júlia vai nos ajudar. Ou até mesmo o nosso dever, a Júlia deve nos ajudar.
certo? Então, você pode adaptar esse to be para o nosso dever ou o nosso ir, né, nesse sentido. Esse é um dos sentidos mais, um dos usos mais exóticos, digamos, do to be, e um que talvez você veja muito pouco por aí, certo? Mas ele pode ser usado com esse sentido de obrigação. Tá? Muito bem, partindo agora para a próxima parte da aula, que é a parte sobre conjugação. Vamos falar um pouco sobre conjugação do verbo to be, porque até então eu falei dos tipos de complemento que você encontra para o verbo to be, mas eu não falei das diversas formas de se escrever o verbo to be, e é isso que a gente vai abordar agora. Então, vamos lá. Conjugação, o que é? Conjugação é uma adaptação da forma escrita do verbo de acordo com o sentido no qual ele está sendo usado. Então, por exemplo, eu não falo assim, eu ficar em casa. Eu falo, eu fico em casa. Quando falo assim, eu sair de casa. Eu falo, eu saio de casa. Eu sair de casa não faz sentido. Por que que você não fala eu sair de casa, eu ficar em casa e tal? Eu gostar de suco de laranja. Você fala, eu gosto de suco de laranja. Por quê? Porque você sabe, não, mas nessa situação o verbo se usa dessa forma. Pois é, você sabe conjugar. Em português você sabe conjugar. É meio que intuitivo mesmo que você não tenha estudado ali gramática, estudado o assunto de conjugação, você sabe pelo hábito, né? Quando você era criança, sua mãe te corrigia se você falasse alguma coisa errada, conjugasse um verbo errado, ela ia lá e te corrigia. Mas a conjugação não é só essa variação assim na pessoa, é uma variação no tempo também. Então, futuro, quando o verbo está sendo usado com sentido futuro, ele é conjugado no futuro. Então, eu sairei de casa, eu ficarei em casa, eu gostava de suco de laranja. E aí vai. Então, são várias conjugações possíveis para o mesmo verbo, mas em inglês a variação escrita é muito reduzida em relação ao português, por exemplo, as línguas latinas de modo geral. É muito reduzido. Um verbo pode, em inglês, assumir até, sei lá, 5 formas escritas no máximo. Em português, essa quantidade aumenta muito, né? Passa de 30, tranquilo. Então, a conjugação é isso. Conceitualmente, conjugação é isso. É adaptar a forma escrita do verbo ao seu sentido. E o to be, quais são as possibilidades de escrita do to be? Vou dar todas aqui agora para vocês e depois a gente vai examinar quando que nós usamos cada uma delas. Então, primeiro, o verbo to be tem essa primeira forma que é o be, que às vezes vem com o to antes. To be. Be é a primeira forma. Segunda forma, temos o am. Am, que nós usamos com I. I am. I am. Terceira forma, nós temos o are. Are, que geralmente usamos com you are, com we are, they are. E temos o is. Is. Yes. Usamos ali com he, com she, com it, ou com substantivo. Já vou falar sobre isso, sobre as pessoas gramaticais. Depois nós temos os outros tempos verbais. Nós temos no passado. No passado, to be, nós temos o was, W-A-S, was, e o were. Né? Usamos o was para o singular da primeira e da terceira pessoa e o were para todas as outras. Segunda pessoa do singular e plural, primeira e terceira pessoa do plural. Were. Né? Vamos ver isso também mais detalhes depois. Depois nós temos a forma contínua, being, B-E-I-N-G, e being, que é a forma do particípio, B-E-E-N. Então, temos essas formas só para o to be. Ah, mas e o futuro? Né? Em português eu conjugo, eu serei, eu estarei. Conjugo o verbo ser e estar em português no futuro. Em inglês, não temos conjugações, nenhum verbo em inglês tem uma forma escrita própria do futuro, como em português nós temos. Em inglês, os tempos nominalmente futuros são designados pela presença do verbo will. Então, fica will be. I will be, you will be. Esse be não varia, nem o will varia. Certo? Agora, antes da gente passar para os tempos verbais, né, para a gente vamos ver certinho ali cada um dessas formas do to be que eu expus aqui, antes de a gente passar disso para os tempos verbais,
vamos conversar um pouco aqui sobre o que é pessoa gramatical para que você tenha uma noção da variação na conjugação do verbo. Certo? Pessoa gramatical, você já ouviu isso, né? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do plural, terceira pessoa. Você já ouviu isso, né? Mas o que é isso, afinal de contas? Pessoa gramatical é aquilo que nos diz quem é quem no discurso. Então, num discurso, num conteúdo ali linguístico, você pode ter apenas 3 elementos presentes ali, não participantes, mas digamos ali compondo aquele discurso, que é a primeira pessoa, que é logicamente aquele que está falando. Então, as palavras que nós dizemos que são de primeira pessoa, ou seja, o pronome de primeira pessoa, os pronomes de primeira pessoa, representam quem fala. Então, é o eu e suas variações, me, mim, português, meu, minha, tudo isso faz referência à pessoa que está falando. Em inglês nós temos o I, o me, o my, o mine, tudo isso pertence à primeira pessoa. Então, quando quem está falando algo quer se referir a si mesmo, essa pessoa usa um pronome de primeira pessoa, porque a primeira pessoa representa quem fala. A segunda pessoa representa o ouvinte, para quem se fala, para quem a primeira pessoa está falando. Então, em português, digamos assim, de maneira estrita mesmo, é o antigo tu e o vós, tu no singular, vós no plural. Hoje no uso esses pronomes foram substituídos pelo você e vocês, mas em regra o você e vocês são de terceira pessoa porque eles derivam do vossa mercê, que é a terceira pessoa. Mas nós usamos eles no lugar dos de segunda pessoa. Então, em inglês nós temos o you, que tanto faz para o singular ou plural, a forma escrita não muda, nem a escrita, nem a pronúncia não muda. E se refere à pessoa com quem a primeira pessoa está falando. Então, eu estou falando com você agora. Se eu quero me referir a essa pessoa com quem eu estou falando, eu falo você. Eu falo, você entendeu? Eu não falo assim, se eu quero perguntar se você entendeu, eu não falo assim, eu entendi? E aí na sua cabeça vai soar estranha essa pergunta. O cara não sabe se entendeu ou não. Ou eu não falo assim, o Joãozinho entendeu? Porque se eu falo, o Joãozinho entendeu? Você não vai entender que eu estou falando com você. Sendo você meu ouvinte, eu tenho que usar o pronome you, em português, você. Como eu falei, em regra não é segunda pessoa, mas esse é um outro assunto. Terceira pessoa são outros elementos que não estão participando diretamente do diálogo, como atuantes ali. Não é quem ouve nem quem fala. Ele é algo que a que nós fazemos referência, é um de fora, é um terceiro. É por isso que fala terceiros, né? Então, eu falo assim, o Joãozinho é seu amigo? Eu falo isso para você. Você sabe que eu estou me referindo a um outro com essa palavra, com o Joãozinho. Não estou me referindo a você nem a mim mesmo. E, em termos de pronomes, né? A terceira pessoa ela é representada pelo ele, pelo ela, pelo eles. E aí tem as variações, né? Seu, sua, né? Dele, dela, lhe, o, a, tudo isso daí. Em inglês nós temos o he, o she, o it e o they no plural. E aí, como vocês já viram, tem a variação dessas 3 pessoas do singular para o plural. Tá? O we representa os falantes, ou quando eu uso a palavra we, a palavra nós, eu estou falando por muitos. Né? Então, nós somos a primeira pessoa, somos quem está falando, ou eu sou o porta-voz, estou falando por essas pessoas que eu incluo no nós, eu incluo no we. Mesma coisa na segunda, vocês, né? Ou seja, o vós, e na terceira, eles e elas. A terceira pessoa, especialmente, ela é muito usada, não só com os pronomes, mas com os nomes também, como você viu no exemplo ali do o Joãozinho. O Joãozinho não é ele, a palavra não é ele nem ela, mas pode ser substituída por ele ou por ela. No caso, por ele, né? Por he, por ele. Beleza? Entendido essa questão das pessoas gramaticais? Isso é muito importante porque, ao conjugar um verbo, você tem que ter em mente qual pessoa gramatical você está usando de modo especial nos tempos presentes. Certo? Então, visto isso das pessoas gramaticais, vamos passar para outro tema.
os tipos de frase que você pode encontrar, ou seja, a afirmação, a negação, a pergunta e a pergunta negativa. Existe uma variação do verbo, nós vamos ver isso só para o verbo to be, né, que é o tema da nossa aula. Então, existe uma certa variação do verbo to be, a depender do tipo de frase que você está usando. Será uma pergunta, será uma afirmação, será uma negação, ou será uma pergunta negativa. Então, esse é o próximo tema que nós vamos abordar. Então, nas afirmações, o to be ele é posicionado no meio, entre sujeito e complemento. Então, na frase he is tall, nós temos o to be ali, is, depois do he e antes do tall, que é o complemento. Nas negações, ele permanece na mesma posição, mas nós acrescentamos o advérbio de negação, o not. Então, he is not tall. Ele não é alto. Em português, essa ordem vai inverter, porque nós não falamos ele é não alto. Em inglês, a ordem é essa, ele é não alto. He is not. Então, tem que inverter a ordem, mas o to be ele está ali na mesma posição. Depois do sujeito, do he, e antes do complemento, do tall. Não diretamente antes, porque tem o not no meio do caminho. E nós podemos contrair. As contrações estão na apostila, então eu não vou entrar em detalhes de contração aqui para que o vídeo não fique longo demais. Que a aula não fique longa demais, esses detalhezinhos vocês pegam na apostila. Mas nós podemos contrair. He isn't, ou his, apóstrofo S no he, he's not tall. Posso fazer assim. Então, na negação, posição do to be é no meio também, porém tem o not ali entre ele e o complemento. Nas perguntas, acontece essa inversão da ordem, que é muito característica do inglês, que é você jogar o verbo para trás, trazer o verbo antes do sujeito. Então, pergunta, ele é alto? Is he tall? Trouxe o to be para trás, certo? Isso não é propriamente conjugação. Falei que a gente ia tratar de conjugação, isso não é propriamente conjugação, mas está dentro ali dos usos do to be, que precisa passar por isso antes de ir para os tempos verbais e aí sim as conjugações. Então, pergunta traz o verbo para trás. E aí tem um outro tipo, um quarto tipo, que é a pergunta negativa. Que é, por exemplo, quando você pergunta assim, ele não é alto? Então, isn't he tall? Nesse caso, você tem a combinação de dois fatores. A combinação do que acontece na negação, que é colocar o not depois do verbo, ao contrário do português, que o verbo vem antes. Então, tem lá o isn't, is not. Está lá o not, na mesma posição que ele costuma ficar depois do verbo. Porém, esse conjunto todo, verbo mais advérbio de negação, vão todos os dois para trás do sujeito. Isn't he tall? Isn't he tall? Então, você tem a característica dos dois tipos de frases aí. Tem a característica da negação, que é a presença do not depois do verbo, e você tem a característica da pergunta, que é o verbo antes do sujeito. Isn't he tall? Tá? Quando você usa pergunta negativa, isso aí também está explicado na apostila, com a diferença da pergunta negativa para a pergunta normal. Bom, visto esses quatro tipos de frases, vamos agora sim para os tempos verbais. O que acontece? Esses quatro tipos de frases, afirmação, negação, pergunta, pergunta negativa, esses quatro tipos estão presentes em todos os tempos verbais. Então, nós precisamos ter visto eles antes. Vamos agora para os tempos verbais. O verbo to be, propriamente dito, ele varia ali vamos ver três tipos de variação agora. As outras três, nós veremos depois quando nós vimos o verbo to be sendo usado como verbo auxiliar. Tá? Então, são o simple present, simple past e simple future. Vamos começar pelo simple present. No simple present, o to be ele tem três conjugações. O am, o is e o are. Então, com a primeira pessoa do singular, nós usamos o am, I am. Com a segunda pessoa do singular, nós usamos o are, you are.
E com a terceira pessoa do singular, nós usamos o is. He is, she is e it is. It is. Também, da terceira pessoa também pertencem os substantivos. Então, quando esse substantivo é singular, usa o is. Então, se eu falo assim, por exemplo, esse prédio é alto. This building is tall. Esse prédio é alto. Este prédio é terceira pessoa, que ele pode ser substituído por um pronome de terceira pessoa, pelo it. It is tall. Não posso substituir a palavra the building, this building, por you, por exemplo. Você é alto. Vai perder totalmente sentido, certo? No plural, então nós vimos as três pessoas do singular. Am, you, o am, o are e o is. Né? I, you e he, she, it. No plural, suas versões no plural, we, you e o they, eles usam o mesmo a mesma forma do verbo to be, que é o are. Então, we are, nós somos, nós estamos, nós, etc. Aí, todas as possibilidades. You are, vocês ou vós. E o they are, eles são, eles estão, etc. Beleza? Então, essa é a conjugação do to be no presente, tá? Vamos agora para o passado, que é um pouco mais simples, na verdade. Lembrando, no passado, as alterações da posição do to be também acontecem. Né? Não se esqueçam da informação que eu dei, daquela nota que eu dei, de que aqueles 4 tipos de frases, afirmação, negação, pergunta e pergunta negativa, elas existem, elas estão em todos os tempos verbais. Então, lá. No Simple Past, o to be tem apenas 2 formas, que é o was, W-A-S, e o were. E nós usamos o was com I was, e com he, com she e com it. Então, he was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava ou ela foi. E it was, né? Que aí o it você vai traduzir para o português de acordo com a situação. Se referir a um objeto que em português é masculino, traduz como ele. Feminino, traduz como ela. Se for pode até ser traduzido como isso, né? Isso é tal coisa, certo? Então, com I was, com you were, com he, she, it was, também igual do I. Na versão do plural é tudo igual. Na versão do plural é tudo were. Então, we were, you do plural, were, e they were. Então, é bastante simples também, certo? Lembrando, se você vai fazer uma pergunta, esse was ou esse were vem para trás. É posicionado atrás, antes do sujeito, certo? Por exemplo, se eu falo assim, você estava em casa? Were you at home? Simples, passa ele para trás. Pergunta negativa, mesma coisa. Põe o not lá na posição da pergunta junto com o to be. Agora vamos para o futuro, que é ainda mais simples. Porém, exige alguma explicação ali. A característica dos tempos verbais nominalmente futuros, ou seja, aqueles tempos verbais que se referem ao futuro e que no seu nome eles têm a palavrinha future, que tem tempos verbais que se referem ao futuro, mas não tem o nome future neles. Eles têm a possibilidade de se referirem ao futuro. Nesses tempos verbais, então, nominalmente futuro, vamos pegar aqui o simple future, eles têm como característica o uso do auxiliar will. Então, will é o auxiliar próprio do futuro, certo? Então, você vai usar o will mais o to be na sua forma infinitiva. Então, que é o be, sem o to. Não coloca o to antes. É o be. Então, se eu falo assim, eu estarei no trabalho. Eu estarei no trabalho. Ou eu vou estar no trabalho. I will be at work. E aí essa combinação will be, ela vai ser usada em todas nas 3 pessoas gramaticais, singular e plural. You will be at work. He will be at work. She will be at work. We will be at work. E aí vai. Mas, na pergunta, que você tem aquela modificação da posição do verbo, lembra? Na pergunta, o be permanece ali.
Porque você trouxe para a frase um outro verbo, trouxe um auxiliar. E quando você tem o uso de um auxiliar numa frase, nessas alterações de posição, é o auxiliar que sofre a alteração, não o verbo principal. Já vamos ver o que é principal auxiliar na sequência, tá? Então, no futuro, se eu pergunto assim, você estará na sua casa? Eu trago só o will e não trago o be. O be fica lá na posição central. Então, will you be at home? Will you be home? Ou will you be at home? Tudo faz dizer at home or home, sem o at. Então, eu trouxe só o will. E na negação? Na negação, nós colocamos o not depois do auxiliar, depois do will. I will not be at home. Tá? Isso vale para todos, eu estou usando o complemento de lugar aqui, mas isso vale, porque é mais simples, mas isso vale para todos os complementos que a gente viu lá, tá? Qualidade e tal. Então, eu coloco na negação o not ali. I will not be at home. E eu posso contrair o not com will, tá lá na apostila. I won't. E essa contração vale para todas as pessoas gramaticais também. O will não varia em pessoa gramatical na sua forma escrita. E na pergunta negativa? A pergunta negativa é, lógico, você vai trazer o will para trás, como na pergunta, junto com o not, como na pergunta negativa do presente, e vai contrair os dois. Won't you be at home? Você não estará em casa. Certo? Não tem muito segredo aqui, acho que é bastante simples. Então, essas são as variações do to be mesmo em tempos verbais. Agora, nós vamos passar, para concluir, né? Nós vamos passar para o to be usado como auxiliar. Até então, nós vimos o to be sendo usado como verbo principal, como aquele verbo que dá o sentido à frase. Teve uma situação só em que ele foi auxiliar, nós já vamos recordar ela aqui. Mas o to be, ele pode ser usado para situações, pode ser usado como auxiliar, certo? E para entender isso, a gente precisa entender a diferença entre um auxiliar e um principal. Então, vamos lá. O que é um verbo principal? Um verbo principal é aquele verbo que dá o sentido essencial da frase. O sentido essencial da frase. Então, vamos usar o exemplo que a gente deu até então, que é I will be at home. I am at home. Vamos ver esse exemplo. O verbo to be está ali dando o sentido essencial da frase. Então, ele diz o estar. Eu estou em casa. Certo? Se eu trocar o verbo to be, a frase muda totalmente de sentido. Por exemplo, I like home. Eu gosto de casa. Mudou totalmente. Então, eu gosto da minha casa, do meu lar, e não que eu estou lá. Certo? Então, quando você troca o verbo principal, a frase muda totalmente de sentido. O verbo auxiliar, não. Ele modula. Então, vamos acrescentar o auxiliar. I will be at home. Eu estarei em casa ou eu vou estar em casa. Quando eu coloco o verbo will aí, eu acrescentei ao sentido da frase a conotação futura, mas eu não mudei a essência. A essência ainda é estar em casa. Como acontece quando eu troco o verbo principal, que a gente trocou pelo like, o verbo mudou de estar em casa para gostar de casa. Também o verbo auxiliar ele vai fazer essa modulação de pergunta para negação, para a pergunta negativa. Então, eu pergunto, will you be at home? Você estará em casa? O que o verbo will, o auxiliar, está fazendo aí? Como auxiliar, ele está modulando o sentido, ele está dando àquela frase a característica de pergunta e a conotação futura. Então, essa é a diferença entre auxiliar e principal. Quando você tem a presença de dois verbos assim, trabalhando juntos, né? Um como auxiliar, outro como principal, você tem o que nós chamamos de locução verbal, tá? E o verbo to be pode ser um verbo auxiliar. Então, nós vimos até então o verbo to be como principal ali, dando a essência do sentido da frase, tá dando a essência. Nós não vimos ele como auxiliar modulando. Vimos em uma situação só, como eu falei, nós vamos recordar lá aqui.
tá? Então, vamos ver agora o verbo to be sendo usado como verbo auxiliar. Aí as possibilidades aumentam bastante. Então, primeiro nós temos as continuous tenses, ou as progressive tenses, que são os tempos contínuos, né, ou progressivos, que é o present continuous, o future continuous e o past continuous, tá? Esses tempos verbais, eles designam o desenrolar de uma ação. Então, I am talking, I am speaking, eu estou falando. Repare que esses tempos verbais sempre contam com a presença do verbo to be. É muito raro um continuous ser usado sem o verbo to be. Pode acontecer, mas não é muito frequente, né? São raras situações em que isso se encaixa. Então, nós usamos o to be como auxiliar característico do present, dos continuous, né? Do present, do past e do future continuous. Lembra lá que dos tempos nominalmente futuros, a característica principal dele é a presença do will como auxiliar? Então, dos continuous é a presença do to be, agora como auxiliar, não como principal. Não nos dá mais a essência do sentido, mas ele modula. Então, se eu falo I am speaking, I am teaching, eu estou ensinando. O verbo que me dá informação sobre o que está acontecendo, a informação principal, é o teaching. Então, ele é o principal. Mas o to be, ele coloca o verbo to teach nessa conjugação, nesse tempo verbal contínuo. Aí temos o past continuous, que é I was speaking, I was teaching. Eu estava ensinando. Estou falando do desenvolvimento de uma ação, de algo, né, de um fato, que aconteceu no passado. O to be ali foi conjugado para o passado. Repare que o verbo principal não mudou. Continua teaching. Ou esse ing, o verbo principal, ele não muda a forma dele nessas locuções. As locuções verbais, mas tem um auxiliar no principal. O verbo principal sempre permanece na mesma forma. O auxiliar é que sofre as alterações. Então, estamos falando de passado. Quem sofre a alteração é o to be. E tanto no presente quanto no passado, você vai conjugar o to be de acordo com as pessoas gramaticais. Então, se era eu quem estava ensinando, I was teaching. Se era você, you were teaching. Se era ele, ela, he was teaching. E aí vai. E quando se trata de pergunta ou pergunta negativa, a mesma coisa acontece que nos outros casos. Então, eu pergunto, você estava ensinando? Were you teaching? Trouxe o to be para trás do sujeito, não o teaching. Teaching permanece lá. O verbo principal permanece lá. Were you talking? Você estava falando? E aí vai. Pergunta negativa. Também uso o weren't, were mais o not, antes do sujeito e o verbo, vamos pegar aí o talking, ali na mesma posição. Weren't you talking? E aí vai. No presente é a mesma coisa, né? I am teaching, you are teaching. Are you teaching? Are you talking? Tá? O verbo to be, que é o auxiliar para trás. Beleza? Futuro agora. Futuro tem uma diferençazinha ali. Sempre tem. Então, o futuro do contínuo, ele vai contar com dois auxiliares, com a presença do to be como auxiliar e a presença do will. Porque lembra, todos os tempos nominalmente futuros levam o will de auxiliar. Então, vamos lá. Nós temos ali a presença do to be e do will. Então, a frase é, eu estarei, sei lá, dormindo. I will be sleeping. I will be sleeping. Repare que o to be voltou para a sua forma original, para o be, né, sua forma base, digamos assim, e o will está lá antes dele. Temos 3 verbos nessa locução verbal. O will, o be e o principal, que aqui foi o sleeping, né, que a gente usou. Só pode ter um principal, o resto é tudo auxiliar, né, quando você tem locução. Nessas situações, só um auxiliar sofre as alterações e é o que é posicionado mais anteriormente. Então, no caso aqui é o will. Então, o will sofre as alterações, o be fica na sua posição normal antes do verbo principal. Então, é uma pergunta. Will you be sleeping? Você estará dormindo? Negação. You will not be sleeping. Você não estará dormindo. Ou you won't be sleeping.
Pergunta negativa, won't you be sleeping? Então, repare que a posição do verbo, a posição do will foi alterada. E o not também, ele vai junto com o will. Nunca com o to be, porque o to be é o segundo auxiliar. Quem é alterado é o primeiro auxiliar. Beleza? Então, present continuous, future continuous e past continuous são possibilidades de uso do to be como auxiliar também. Vamos para a próxima possibilidade. É o to be sendo usado nas perfect tenses, nas contínuas, né? Perfect tenses são present perfect, past perfect e future perfect. E também present perfect continuous, future perfect continuous e past perfect continuous. Quando nós temos as versões contínuas, né, dessas perfect tenses, o to be ele é trazido ali como auxiliar também. O outro auxiliar característico das perfect tenses é o verbo to have. Não vou falar sobre ele também, não vou explicar as perfect tenses, porque isso aí é assunto para várias aulas. Então, vamos só nos ater à função e modo do to be aparecer lá, para que quando vocês verem eles por aí, você reconheça. Então, temos lá o present perfect continuous. Então, por exemplo, você fala assim, eu tenho estudado, sei lá, matemática por 10 anos. Eu tenho estudado matemática por 10 anos. Se eu quero dizer que isso é uma coisa que acontece há 10 anos e ainda continua acontecendo no momento presente, eu digo, I have been studying math for 10 years. Então, I have been studying. Have been studying. 3 verbos. Have, auxiliar. Been, to be, auxiliar. E studying, no ing, é o verbo principal que dá o sentido, que é o sentido de estudar, certo? Have been serão traduzidos geralmente para tenho estudado. Eu tenho estudado, tá. Então, esse been não é o been com o ing no final. É o B-E-E-N, que é a forma do particípio passado do to be. Nas perfect tenses, nós usamos esse been e ele nunca sofre alteração. Ele nunca sofre alteração. Ele é sempre o mesmo. Ele está sempre nessa mesma forma, certo? Então, se eu vou fazer uma pergunta, have you been studying math for 10 years? Você tem estudado matemática por 10 anos? Have you been? O been ficou na mesma posição, certo? E mesma coisa vale para a negação, pergunta negativa, o not sempre com o have, certo? Agora no past perfect continuous. Então, eu tinha estudado matemática por 10 anos. Então, I had, temos que conjugar um auxiliar para dizer que é passado. O primeiro auxiliar que é conjugado, no caso é o have, então vai para o passado. I had been studying math for 10 years. Eu tinha estudado matemática por 10 anos, certo? Mesma coisa, se é uma pergunta, had you been studying math for 10 years? Você tinha estudado matemática por 10 anos? Pergunta negativa também, hadn't you been studying math for 10 years? Mesma coisa, quem sofre alteração é o outro auxiliar, primeiro auxiliar, certo? Futuro, o futuro desse daí vira uma bagunça. Também porque você, lembra lá, futuro tem o will. Então, nós temos o will como auxiliar, o have como auxiliar e o been como auxiliar. Temos 3 auxiliares aí no caso, mais o verbo principal, studying, studying math, estudando matemática. Então, I will have been studying math for 10 years. Então, eu terei estudado matemática por 10 anos. Certo? Ou terei estado estudando matemática, mais ou menos assim. O sentido mais ou menos, a tradução tem que ser eu terei estudado. Ou estarei estudando matemática por 10 anos. Alguma coisa assim, cada contexto você adapta da melhor maneira. Aí nós temos 3 auxiliares, né? Will, o have e o been. Bom, o principal é o study. O primeiro auxiliar é o will. Então, ambos os outros dois, o have e o be, vão ficar na sua
vão ficar na sua forma própria daquele tempo verbal. Então, have fica have e o been fica been mesmo, certo? E é o will que vai sofrer as alterações de posição. Will you have been studying math for 10 years? Ele que vai para trás na pergunta. Ele que leva o not depois dele nas negações. I will not have been studying math for 10 years. E aí vai. Beleza? Então, nas perfect tenses, nas contínuas, né? Você usa o be nessa forma. Being, com E-N. Certo? Antes de seguir para as outras duas últimas situações, vamos uma nota sobre essa questão de auxiliar e principal. O verbo to be, em determinada situação, ele pode ser os dois. Ele pode aparecer duas vezes. Então, se eu falo assim, ela está sendo egoísta. She is, verbo to be como auxiliar. Aí, sendo, o verbo principal também é to be. She is being selfish. She is being selfish. Esse being, sim, é o B-E-I-N-G, porque ele é o contínuo, certo? Isso está tudo lá na conjugação. Também na apostila vai ter uma tabela com todos esses tempos verbais e a forma como o to be aparece em cada um deles, certo? Esses tempos verbais, tanto os tempos verbais nos quais ele é o principal, quanto os tempos verbais nos quais ele é o auxiliar. E por último não, né? Tem mais duas situações, mas a última é bem simples. A gente já viu, na verdade, eu só vou relembrar aqui. Então, por penúltimo, nós temos a situação da voz passiva. O to be, ele é o verbo auxiliar característico também da voz passiva. O que é a voz passiva? Voz passiva é quando o sujeito sofre a ação do verbo. Quando tem um verbo que implica numa ação e o sujeito é o que leva ao invés de exercer. Para que essa aula não fique extensa demais, eu vou deixar o assunto da voz passiva na apostila para vocês conferirem lá, tá? Mas o verbo to be, ele é o auxiliar próprio da voz passiva. E por último, agora sim, por último, temos aquele sentido do verbo to be como o sentido de obrigação, ou de algo combinado, de um arranjo, de um dever, certo? Se eu digo assim, I am to do this, I am to do this, eu sou para fazer isso, não faz sentido. Então, nós temos a tradução aí, né, com o sentido de dever. Eu devo fazer isso, eu tenho que fazer isso. She is to help us. She is to help us. Ela deve nos ajudar. Repare que isso tem uma conotação futura, não está falando do presente agora, e traz uma carga de algo meio que certo, seja por obrigação, seja por dever, ou seja por combinado. A certeza, ou seja uma certeza ali meio fraca mesmo, não precisa ser uma certeza absoluta, mas um certo sentido de certeza está incluído aí no to be quando é usado nesse tipo de auxiliar, né? Auxiliar do futuro, implicando obrigação. Então, vocês viram aí a quantidade de coisa que tem para saber do to be. Por isso que essa aula, ela pertence a um conjunto de material, né? É a aula, a apostila e os exercícios. Você tem que ler a apostila também para que esse conteúdo seja melhor assimilado e para que seja complementado também com detalhezinhos nos quais eu não entrei aqui, embora já tenha entrado em bastante detalhes aqui. Tá? E a apostila e os exercícios são importantes também. Então, só lembrando, inscrições para o intensivão do dia 1 ao dia 8 de novembro. As aulas já começam no dia 9, na segunda, né, logo após o encerramento, o fechamento das inscrições. O valor, o curso todo custa R$500, mas pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros de R$50. Tudo feito lá no Hotmart, para mim, isso é segurança. Então, você entra lá no Hotmart e consegue parcelar o valor total do curso. Vai ter aqui um link para você acessar a página do curso e ver o curso lá em mais detalhes e também um vídeo sobre o próprio curso, que você veja ali mais informações e tal. É uma explicação minha, uma breve explicação minha ali sobre o que é o curso, como ele funciona e tal. Também link da comunidade e link para a apostila e para os exercícios também aqui embaixo. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, espero que tenham saído daqui com algum entendimento a mais do verbo to be e tenham tido ali principalmente a noção de que não é uma coisa tão, embora seja básico, não é tão simples assim, ele é muito usado de muitas formas que você não encontra muito bem explicadas por aí,
e que, acima de tudo, ele é um verbo que exige, como tudo no idioma, né? Mas deu para perceber bem aqui no to be, ele exige muito da sua interpretação de texto. Você precisa do contexto todo e da sua capacidade, do seu esforço interpretativo para saber o que aquilo quer dizer em português, como você traduziria aquilo, como você entenderia aquilo em português. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.